Olá pessoal, tudo bem? Durante muito tempo, o mercado de seguros foi reconhecido pela solidez e capacidade de gerenciar riscos. Hoje, além disso, ele precisa lidar com um novo desafio: inovar na velocidade que clientes e negócios exigem. A tecnologia e a inteligência artificial estão acelerando essa transformação, mas a pergunta é: o que realmente gera valor nesse processo? Antes de começarmos a mais um episódio do Absérie Talks, eu sou Aulo Jobs Traibizer, da Absérie Seidor, e hoje estou aqui com Luiz Pires e Ricardo Nishimura. Gostaria que vocês se apresentassem rapidamente e contassem um pouco da sua atuação e relação com o tema. Legal. Vai lá, Luizão. Começa aí. Primeiro, obrigado pelo convite, Aulis, a todo o time da Absérie. E é um prazer dividir essa mesa com um cara de anos, né? É isso aí. É amigo. Vamos tentar, né? Vamos, vai ser um papo bom. É isso aí. Bom, me chamo Luiz Carlos. Hoje eu tô como superintendente da Assurant, que é uma seguradora americana. No Brasil ela está há 24 anos e eu estou responsável hoje lá por produtos, toda a área de experiência e também soluções digitais. Um objetivo grande assim de suportar a estratégia da companhia e fazer essa transformação digital. Muito bom. Você. Vamos lá. Sou Ricardo Nishimura. O pessoal no mercado me conhece como Nishi. Estou aí há uns quase 30 anos aí no mercado de seguros. Atuei por algumas seguradoras. E hoje eu estou atuando como Board Advisor, né? Ajudando os negócios, quem está olhando seguros e como atingir melhores resultados com seguros, em termos de negócio. E também como matchmaker, que é encontrar oportunidades de negócio também e entregar ali com quem vai fazer essa solução. Legal. E para começar, o mercado de seguros é tradicionalmente conservador. O que mudou nos últimos 5 anos para acelerar a inovação, né? Ainda é conservador, considerado ou não mais? Quer começar por você, Nish? Vamos lá. Bom, eu acho que assim, tem alguns fatores. Eu acho que sim, é conservador quando a gente compara com outros mercados. Se a gente comparar com o mercado financeiro, obviamente a gente vê que é bem diferente. Mas aí eu acho que o Luizão vai comentar bastante com relação à regulação e tudo mais. Eu prefiro olhar pelo lado de maturidade. Acho que seguro sempre pensou em dar passos firmes e não pegar a tecnologia que é super emergente. A gente nunca foi de olhar hypes, né? Como apostas, grandes apostas, deixar o negócio amadurecer um pouco mais. Eu acho que a gente tem esse perfil também de adotar as coisas um pouco mais devagar e isso acaba ajudando essa questão de timing. Mas sim, eu acho que ainda tem bastante a mudar também. Legal. Para você, Luiz. Eu tenho uma visão muito parecida com o Nish, complementar também. É um mercado que necessariamente é regulado e por isso tem que ter algumas proteções. O que o Nish colocou sobre o mercado financeiro eu acho que é uma grande vantagem, porque muito do que acontece no mercado financeiro, que está 2, 3, às vezes 5 anos na frente do mercado segurador, é um tempo para a gente se preparar. Então, quando a gente vai aplicar algum produto, muito se fala de Estados Unidos para replicar para a América Latina, por serem mercados próximos. Acho que essa comparação com o mercado financeiro também está muito próximo de investimentos. Então, tem a CVM com investimentos, o Bacen com o Banco Central, junto com os bancos e a SUSEP, que regula todo esse meio de campo de seguros. Então, é muito importante, porque no final do dia a gente está lidando com o imprevisto e com um capital muito grande de confiança. Seguro está estritamente ligado à confiança. Então, concordo que é um mercado que tem muito a evoluir, mas que nessa última década, nesses últimos 5 anos e até com um boost das próprias insurtechs, experiência, tecnologia, que é o que a gente vai discutir um pouco aqui, isso mudou muito. E está mudando ainda mais, principalmente, acho que skill de pessoas. Porque o mercado segurador, não sei se o Nish vai concordar, ele é muito tradicional nos agentes que estão nele. Às vezes, muda de mão. Uma pessoa passa por uma outra seguradora, agora a gente está vendo gente nova no mercado. Legal. E quando a gente fala dessa mudança toda nos últimos 5 anos, dá para culpar só a pandemia ou era algo inevitável? Pandemia, acho que foi um divisor de águas para todo mundo. Acho que como é que, vou dizer, no negócio que eu tô hoje, né? Eu inclusive entrei na Assurant no meio da pandemia. Uhum. Eu me lembro que eu entrei em 3 de dezembro de 2019, dia 17 de março de 2020, estava todo mundo em casa. E a gente falou, não, daqui 2 semanas a gente volta. Isso aí. Foi. E o maior ponto para mim
dessa mudança como um todo, e não só para o ramo de seguros, a gente descobriu o quão mal a gente cuidava de dados, né? Então, ninguém conseguia encontrar o cliente, eu não conseguia avisar o cliente. E eu sempre falei, dados para mim não é no novo petróleo, é como se fosse urânio, porque você tem que minerar, você tem que utilizar e você tem que descartar ele de forma correta. Então, assim, tudo isso, junto com o mercado, teve esse boost por conta da pandemia, sim, por conta de experiência, por conta de solução tecnológica, como ser mais rápido e efetivo e trazer essa capilaridade não só para quem tem operação em loja física ou, de fato, pessoal ali. Acho que a digitalização deu, inclusive, acho que um skill humano, assim, como a gente consegue lidar com novas ferramentas. E isso não só ajudou, como suporta hoje o que a gente vê como avanço daqui para frente. Legal. E pegando esse... Quer falar alguma coisa, Nick? Não, eu acho... quando você falou agora da pandemia, me lembrou muito bem que tinham operações que era totalmente baseado no físico, né? Seja desde falar de proposta, né? Falar de uma cotação, falar de todos os processos, eram muito focado em pessoas de verdade, né? Então, exigia, né, a troca de informações entre pessoas. Quando veio a pandemia, isso daí acabou fechando as portas. E como que você vai fazer isso? Então, não é só escanear um documento e passar a enviar. Não é? Você tem que pensar no todo, a pessoa não pode sair de casa. Você fala, imprime e manda. Fala, cara, quem tem impressora dentro de casa, a pessoa não vai poder sair de casa. Não, manda pelo correio. Mesma coisa. Então, você fala, pô, você tem que repensar o seu negócio. Tudo pensando em quem você vai servir. Acho que a experiência, né? Isso foi bem diferente. E nisso, só um complemento, eu acho que a gente dá, às vezes, pouco valor para o que o Brasil como um todo desenvolve. A gente tem um sistema financeiro dos mais avançados do mundo, o sistema também de seguros é muito robusto. E quando a gente compara, por exemplo, a Alemanha, que é uma das 5 economias do mundo, cara, hoje, para você se relacionar com a questão governamental, ainda é por fax. Todo mundo, às vezes, reclama muito do GovBR, sistema de autenticação, mas imagina você ter quase 120 milhões de CPFs de adultos ali transitando. Então, assim, acho que a gente evoluiu demais e outros segmentos de seguro tá em cima disso, tá seguindo essa mesma esteira de digitalização como um todo, que vai, no final do dia, focar em experiência. Verdade. Uma coisa que eu queria também trazer pra gente aqui falar na mesa é que, assim, acho que os últimos 5 anos, as seguradoras, elas também, não sei se 5 anos, talvez até um pouco mais de tempo atrás, mas as seguradoras eram muito fechadas. Em que sentido? Né? Em termos de desenvolvimento, por exemplo, sistêmicos, eram RP desenvolvida pela própria empresa, né? Muitas delas são multinacionais, então é um sistema desenvolvido em outro país, tropicalizado para o nosso, depois de alguns anos, então a gente já tem esse atraso de versionamento, vamos pensar assim, funcionalidades da matriz até chegar a gente, depois mais todo esse trabalho de conseguir fazer a tropicalização do negócio. Então, isso também atrapalhou demais. Eu acho que a gente acabou trabalhando em cima de ambientes fechados. Né? Então você não contratava uma pessoa falando assim, você passou por onde? O skill era, olha, minha tecnologia é baseada nessa linguagem, você domina essa linguagem? Sim. E aí sim, porque ele basicamente mexia no sistema deles. Nada era feito fora. E aí que eu acho que mudou para o nosso negócio é que a mentalidade dos novos executivos, dos CIOs novos é o Open Innovation. Isso. Então, assim, cara, eu acho que eu não sou o cara mais competente, a empresa mais competente, a seguradora, de ter o skill de construir um LLM, não é? Exato. Uma empresa que gastou bilhões de dólares, o cara fala, não, pode deixar, vou fazer isso com meu budget. Não vai fazer. Né? Então, eu acho que eles trouxeram para a mesa algumas coisas. Então, primeiro, acelerar. Viram que não era capaz de fazer isso sozinho, né? Por tempo, por custo, pelo mercado. Então, assim, se ele não se move agora, vai ficar mais para trás. Todo mundo indo atrás desse negócio um pouco mais flexível. Como que eu vou fazer o meu negócio ser flexível também? E aí passa para fazer novos produtos, melhorar processos e tudo mais decorrente dessas coisas aí que acabam vindo nos últimos anos. Sim, verdade. E pegando um gancho ainda de inovação, o Luiz trouxe um pouco falando de dados, todo mundo fala de IA. O que já está acontecendo de forma prática dentro das seguradoras? A gente sempre discute com uma roda de grandes executivos do mercado, né? A gente troca muita figurinha. E acho que a maior
o primeiro passo dentro de uma seguradora está, de fato, na área de operações. Que aí, a área de operações é que faz regulação de sinistro, que faz análise de documento, que detecta fraude. E já passamos do capítulo de olhar desenvolvimento de produto ou nível de operação com a visão do fraudador. Porque acho que no final do dia, quando a gente olha esse modelo, olhando para a operação e sinistro, que é de fato onde o cliente precisa mais de você no imprevisto, é onde você vai entregar a melhor experiência. Então, assim, acho que a gente passou do capítulo, está todo mundo muito amarrado em fazer uma boa oferta, utilizar design, utilizar bons argumentos de objeção quando a gente está falando de intermediários, que não é só na canal digital, que a maior parte ainda tem o intermediador, seja ele corretor, seja ele vendedor, independente da figura. Mas acho que o grande ponto ali é como é que as seguradoras estão implementando não só GenAI, porque a gente está falando que há muito mais tempo todas as seguradoras já tinham seus modelos de automação, de RPA, né, de robô e de AI. Machine Learning, por exemplo, vou dar um caso. Lá a gente conseguiu, na Assurance, diminuir uma análise de sinistros de 48 horas para 2 segundos. E só seria escalável no nível que a gente está tendo uma crescente de sinistros por conta de Machine Learning. E basicamente, hoje é o que dá muito o diagnóstico e para onde a gente quer crescer. O maior case utilizado hoje é nessa área de operações. E aí depois outras áreas que a gente tem, tanto atendimento, desenvolvimento de produto, pesquisa e benchmark de concorrentes. Bacana. A gente começou falando um pouco de maturidade, né, Aulis? E eu acho que vem daí um pouquinho essa escola. Então, eu acho que poucas seguradoras, acho que poucos negócios colocam a IA como front ali pelo negócio. Eles querem testar bastante, fazer piloto, fazer copilotos internos antes de falar, pô, eu acho que aqui a gente não vai ter problema efetivo, né? Lá na frente enfim, né, prestar um mau serviço. Então, eu acho que vem muito dessa escola ainda de vamos né, fazer o máximo de teste que a gente pode internamente, e aí acho que os bons projetos ali que são possíveis de ser feitos são os de back-office, né? Onde a gente consegue fazer uma melhoria de uma eficiência operacional, trazendo melhores custos ou qualidade, diminuir o tempo de atendimento para alguma, né, para alguma coisa, pode ser sinistro, por exemplo, e que tragam benefícios para os clientes, né, no final do dia, que são segurados. O Luizão estava comentando uma coisa que eu acho bacana, que assim, a gente passou por várias ondas, né? Se a gente começar da primeira, que eram as macros, né? Então todo mundo tinha que ser super eficiente, acho que muita seguradora ainda usa muito o Excel ainda dentro, então saber macros ali funcionava muito bem. Depois foi para uma etapa um pouco mais de programação, que eram os VBAs, ainda dentro de um pacote Office e tudo mais. Depois a gente foi para os RPAs e agora a gente está na IA. Mas eu acho que todas essas etapas, elas continuam valendo ainda. Não acho que tem alguma operação que não tem algum processo dependente de Excel ainda. Também não acho que tudo se resolve com o IA. Tem coisas que vão se resolver com RPA. E tem coisas que a gente está trazendo. Fala, pô, eu acho que tem uma evolução aqui. Pega o Machine Learning, pega uma IA e acaba fazendo tudo. Então, no final do dia, o que eu queria dizer aqui, que tecnologia continua sendo uma forma, um meio de entregar. Mas agora o que tem que pensar é sempre no objetivo. O que você quer fazer? Eu quero reduzir o tempo de análise do sinistro que é bom para o meu cliente. Exato. E aí você fala assim, mas o que eu tenho de opções aqui para usar? Eu tenho A, B, C, D e E. Qual que é o bom e ruim de cada um? Eu vou lá e tomo a melhor decisão. Pode ser que a melhor decisão seja manual ainda. Você falou uma coisa muito boa. Acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar numa mesa, principalmente aqui, as pessoas que têm tomada de decisão é, cara, que problema eu quero resolver? Sim. Às vezes você vai selecionar e aquilo é uma automação que não tem nada a ver com LLM. Então, assim, parar um pouco de ouvir o hype, essas buzzwords que vendem, e eu sempre falo, o medo vende. Tem eventos gigantes de AI que é só espuma e que não falam absolutamente nada. Acho que o próprio caso de eventos da própria Febraban passou um ano inteiro falando muito de AI, no segundo ano trouxe cases muito legais. O InsurTech Brasil também trouxe cases muito legais. É isso que as pessoas querem ver, sabe, Aulas? É dados, números. Aonde você aplicou? Porque qualquer empresa mais séria, que tem uma questão, principalmente empresa listada em bolsa, tem um cuidado muito grande. Você não está tratando só do teu dado interno, são de milhares de outros parceiros. Então,
Então, assim, aplicar AI da forma que vem se vendendo é bem arriscado. Então, assim, como a gente pode fazer, e acho que só dando o teu exemplo, a nossa cozinha como seguradora é muito complexa. Ela tem que ser muito simples dali para fora, da oferta até o acionamento, a jornada como um todo, né? Uhum. Então, e uma curiosidade, né? Quando a gente fala de IA, olhando aí para essa comunicação com o cliente direto, a gente fala muito de WhatsApp e tem aquela relação humana onde tinha-se também muita dúvida, né? Fica meio robótica. Tem a questão também que eu já ouvi falar muito do não segureis, né? Como é que a gente fala com o cliente de forma que ele vai entender. Vocês acreditam que a IA hoje pode já ajudar com isso, a ter um contato direto com o cliente e trazer essa facilidade para a seguradora, enfim? Bom, eu posso trazer um caso nosso de uso, assim, a gente, para o nosso negócio, a gente desacredita pouco em aplicativo, porque a gente não é uma seguradora B2C, a gente é B2B2C, então o nosso modelo está integrado como seguro, como o ecossistema de proteção de grandes parceiros, varejistas, fabricantes de carro, fabricantes de celulares, etc. Então a gente acredita pouco que um aplicativo para a gente serviria na hora de precisar da seguradora. Então, tanto aplicativo quanto portal, a gente tem um caminho muito mais focado no próprio WhatsApp. Hoje, mais de 80% dos nossos atendimentos são feitos pelo WhatsApp e o restante por central de atendimento. E a nossa métrica é qualquer cliente que nos aciona, a gente tem um atendimento em menos de 30 segundos. E eles esperam, saiu uma pesquisa da Opinion Box para o WhatsApp, que todo cliente que está falando com uma marca dentro do WhatsApp espera ser atendido em no máximo 2 minutos. Então, assim, é esse o nível que a gente tem que ter de cuidado. E como você falou, você pode ter desde árvore de decisão, automação ou chatbot com LLM, mas, cara, que no final, se esse cliente quer ser atendido por um humano, se aquilo deu uma embolada no meio de campo, leva para o teu especialista. É muito mais caro você perder um cliente depois disso do que não dar um bom atendimento, quando ele mais precisa. Tem que dar aquele calor e, no final, quando a gente fala de pós-venda, é ali que a seguradora mostra o valor dela, né? Essa é a minha visão, inclusive. Sim. Que é o atendimento. Sem dúvida, né, Aulis? Assim, se pensar que a gente evoluiu de um modelo onde eram perguntas-respostas, né? Um Q&A. Lembra que você tinha lá, sei lá, 10 perguntas e 10 respostas já pré-definidas ali. Você fala, pô, não é nenhuma dessas aqui. Como é que eu faço? Como que eu faço agora? Aí você vai para uma segunda árvore que podia ser ainda, né? Pesquisa, não conseguiu, só aí depois vai dificultando e vai chegar numa pessoa. Então, eu acho que esses modelos são mais naturais para fazer isso. Então, você pensar que tem seguradoras, por exemplo, que vão carregar as condições do produto, que já é o segurez, é o complicado, sei lá, 50 folhas ali que o cara não está acostumado, mas ele está acostumado a falar assim, eu tenho direito? Aí, né, vai entender o que você perguntou. E aí fala, pô, vou buscar ali responder no formato que não é aquele formato de produto, formato padrão ali, vai trazer um negócio mais à sua cara. Não entendi, não é? Explique como se fosse para uma criança de 5 anos. Não é? Exatamente. É o formato. E hoje com a IA a gente olha, né, com base nos dados, a IA consegue entender o perfil do seu cliente e já vir com uma base consolidada ali e dialogar com ele, né? Acho que tem um pouco também dessa linha. Acho que não foi tão real ter, de fato, em escala, seguro paramétrico e de forma oferta preditiva. Hoje mesmo a gente tem parceiros em grandes marketplaces que conseguem entender que tipo de item está sendo colocado dentro do carrinho, qual é o ticket, qual é a cobertura necessária e qual é a vigência daquela cobertura. Então, às vezes você pode focar em mais quantidade de certificados, eu quero atender mais receita. Entender também que esse modelo digital é um bicho muito diferente. Vocês estão percebendo cada vez mais essas campanhas de datas duplas. Cara, o que tem hoje de vendas, que antes era só focado numa Black Friday, hoje todo mês o varejo entendeu que ele tem uma data assim, ponta de lança. Como é que você está ali disponível 24/7 para entender que aquele melhor momento de fazer aquela oferta naquela cobertura, que vai entrar um pouco no tema do Embedded Insurance. Exatamente. Pegando esse gancho, né? Vamos esclarecer para a galera o que é o Embedded Insurance e por que ele foi tão discutido recentemente, né? Um assunto bem quente aí no mercado. Primeiro eu vou até olhar para a câmera. Primeiro que eu preciso esclarecer. Não se fala seguro embutido.
Porque, cara, seguro embutido dá uma conotação de seguro que não é transparente, que é seguro empurrado. Então, eu sou um grande entusiasta, gosto muito do seguro, se a gente quiser traduzir, né, para o seguro integrado, tem gente que fala seguro embarcado, mas basicamente é o seguro que segue uma jornada e ele é oferecido dentro de um contexto, se a gente fosse explicar, né, Nish? Então, eu tenho grande confiança e defendo muito que é um seguro que tem a maior transparência possível quando ele é bem vendido, E aí pode ser tanto em plataformas digitais, meios híbridos, né, começa uma venda no digital e termina ela no físico ou o inverso, mas também, obviamente, em canais digitais. Óbvio que o seguro integrado, para mim, ele não é para todo produto. Então, você não consegue fazer uma oferta 100% digital de uma previdência privada. É um produto extremamente consultivo, ou um seguro de vida com capital muito alto, né? Então, basicamente, e é onde a gente está muito presente, onde a própria Assurant e o meu time falando de produtos massificados, né? Produtos de grande volume, né? E super contextual. É isso aí. Inclusive no painel que eu participei ali no InsurTech Brasil, a gente falou de seguros massificados, mas ele não é um produto que é padronizado. Então, como a gente falou de contexto, né? Não vai adiantar eu querer vender um produto que não tem a ver com o core. Perfeito. Não é? Então, é sempre isso. Pensar no público, pensar na persona, como que a gente vai fazer isso. Claro que deixar tudo pro consumidor escolher é difícil, né? É um tema mais complexo. Sim. Você deixar um negócio mais mastigado, mas não quer dizer que você vai deixar um negócio chapado na prateleira. Então, assim, todo mundo tem que consumir aquele, né? Se você faz aí seu produto é dependente de um tipo de público. Vamos pensar assim, por idade, né? Então você fala, olha, a pessoa de 18 anos vai comprar e a de 50 vai comprar. Não. Se você pensou em idade, tem que ter um produto diferente para cada um. E esses gatilhos são muito importantes. Então, assim, hoje no mercado tem soluções hoje que se você passar dentro do pedágio, você consegue ativar um seguro de acidentes pessoais naquele período, naquele trecho, cobrado na sua tag. Então, você também, ao momento que você compra uma passagem, pela segunda oferta, já é o seguro viagem, já é uma cobertura de transações digitais se você acabou de fazer um Pix. Assim, quando a gente discute muito do seguro do Embedded Insurance, e principalmente quando a gente está discutindo com um parceiro na mesa, é uma mão de via dupla. Ele, como canal, é super responsável pelo sucesso daquela operação, porque a mentalidade às vezes não, ok, a gente tem um menu, vou dar um exemplo, né? A gente tem uma wallet, uma fintech, a gente quer colocar mais um produto de seguro lá dentro. Aonde a gente vai colocar? A gente vai criar um menu de seguros, que a gente chama de standalone, né? Venda avulsa. Sim. Tem uma conversão muito baixa, porque o cliente precisa pensar, acordar que aquele dia ele vai precisar de um seguro. Então, assim, vamos entender todos os pontos de jornada. Vou dar alguns casos. O cara foi lá, abriu uma conta. No que a gente chama do KIC lá, que já tem um score de crédito, o Auli já teve provavelmente uma liberação de cartão de crédito, uma liberação de empréstimo pessoal. Todos esses pontos são pontos de contato também de seguro, de proteção. Então, e não esperar, obviamente, que a gente tenha um imprevisto, né, de ter um celular roubado para ir pensar em seguro. Ter uma questão de uma transação sob coação para pensar num seguro Pix. Eu acho que tem um contexto muito grande que cada vez mais a gente vai conseguindo criar essa cultura. Porque na minha visão também a gente já ultrapassou o capítulo de letrinhas pequenas, de asterisco, e que o cliente não tem essa confiança. Agora ele quer entender que o produto tá dentro da jornada que ele merece. Verdade. E eu vejo que, olhando para o cliente final, é a facilidade que ele tem, né? De olhar para isso e ter muito claro ali o que ele está sendo segurado. Então, traz essa segurança, né? Quando a gente fala, acho que o mais clássico aqui, os marketplaces, tem muito isso hoje, né? Com um clique, você consegue já selecionar ali o que você quer ser segurado, o produto que você comprou. Então, essa facilidade traz mais segurança também para as pessoas e é uma opção aí que tem colaborado muito, né? Sabe um ponto só que você trouxe, queria comentar? Facilidade, a gente não pode confundir também com ser extremamente personalizável. Vou dar um caso, teve uma InsurTech lançada há um bom tempo, que pegou um produto extremamente complexo de uma seguradora tradicional e fez com que esse produto fosse extremamente personalizável. O primeiro produto foi, inclusive, seguro alto. Você quer carro reserva? Você quer assistência 24 horas? Quantos quilômetros? Defina. Foram tantas fases e ficou tão na mão do cliente,
que ele teve uma queda de conversão absurda. Porque no final do dia, ainda assim seguro, é um produto que ele não tem proximidade. E ele quer que você, seja o marketplace, seja a fabricante de carro, seja uma operadora de telefonia, que ofereça pelo menos qual é a recomendação. Isso que a gente sempre fala, cara, quais são os combos? É PMG? Qual é o Premium, é o Basic, é o Middle? Esse cliente espera que você pelo menos recomende um recorte de um plano de seguro para ele. Se deixar na mão dele para que tudo seja definido por ele, pode ter certeza que vai ter uma queda de conversão, porque na dúvida ele vai abandonar. Excelente. Obrigado aí pelo esclarecimento. Bom, a gente falou bastante sobre experiência, né? IA, Embedded Insurance, tudo isso depende de uma base tecnológica preparada para integrar diferentes sistemas e parceiros, inclusive. Qual o impacto, né, na visão de vocês, as integrações e a velocidade de inovação das seguradoras com relação a esse assunto? Você conhece muito mais seguradoras, você está muito mais seguradoras. Eu acho que como a gente vem falando aqui, eu acho que não é uma decisão que é exclusiva de uma parte. Né? Acho que quando a gente fala de parcerias, quando a gente fala de negócios, a gente tem que estar falando de várias partes juntas. Então, não adianta, por exemplo, o mercado demandar, por exemplo, que você tenha uma API, por exemplo, de uma cotação de um tipo de seguro, sendo que você não está preparado para isso. Então, acho que as coisas precisam dar juntas. Então, tanto o mercado, ele acaba demandando, fazendo solicitações para o negócio, quanto o nosso lado, o segurador, também tem que atender. Porque senão acaba criando esse tipo de desencontro. E aí, acho que negócios não são feitos por falta desse encontro de necessidades no final do dia, né? Então, assim, eu acho que cabe do nosso lado entender, se adaptar da melhor forma possível e rápido, né? De novo, não acho que não adianta a gente falar assim, eu não acredito muito nessa questão de fazer integrações via API ou, enfim, né? Fazer cotações a todo momento, prefiro fazer um negócio mais tático e tal. Mas quem conhece o consumidor, a ponta, é o corretor, né? É o distribuidor de seguro, é a fintech, é o banco. Ele sabe da necessidade do negócio. Então, acho que cabe às seguradoras irem atrás para que esse negócio acabe acontecendo. Legal. Boa, Nishi. E, cara, acho que a gente tá jogando a Champions League. Então, no final do dia, tudo começa ou termina em tecnologia. Qualquer empresa hoje. Então, acho que o grande ponto é, se a gente quiser continuar com uma proposta de valor, um poder de diferenciação, o motor de crescimento tá na escalabilidade que você tem do teu negócio. E ele tá totalmente intrínseco à tecnologia. Então, o que a gente estava falando aqui no off antes pensando até que parceiro que tem para te suportar nisso, né? Que confiança que tem. Você está entregando teus dados para eles, está entregando o acesso da tua empresa, a porta, a chave. Óbvio, sempre com muitas proteções. Mas querendo ou não, ele está dentro da estratégia. Então, escolher um parceiro para ajudar a gente na tecnologia é muito importante. Quantidade não quer dizer qualidade. E eu acho que o grande ponto para a gente também, que a gente olha lá na própria Assurant também, e o mercado segurador como um todo, quanto a gente tem que ser flexível, mas nem todo negócio é negócio. E não necessariamente a gente faz tudo. Quem faz tudo provavelmente faz tudo com uma baixa qualidade. Né? Não faz nada, né? Quem faz tudo não faz nada, né? Então a gente discute muito na mesa lá se esse negócio a gente quer entrar, qual é a vertical que a gente está. E se tem uma vertical que a gente não tem conhecimento, que a gente estruture. Vamos errar, vamos aprender. E, de novo, vamos falar com dados. Cara, às vezes você cria um BP enorme, gigante, planilha aceita tudo e pitch case aceita tudo no PPT. Só que depois, quando você olhou, vale para o aprendizado. Acho que eu sempre falo para o meu time, gente, vamos se basear na experiência. Se a gente não tiver experiência, vamos trazer a gente no mercado. Trazendo de volta um pouquinho pro assunto aí, Aulis, quando você falou de integração, eu pensei em outras coisas, né? De novo, não só tecnologia, e aí acho que grande parte do negócio, acho que o Luizão vai concordar comigo, que é, de fato, o entrosamento que os times têm, né? Então, desde de lançamento, discussão, qual que é o engajamento do time para fazer as coisas, envolve, claro, essa parte de tecnologia, processos também, né? Porque quando um cliente da Assurant está vendendo um seguro da Assurant, quem está colocando a marca na frente? Verdade. Né? Então eles falam, eu tenho que estar
consciente do que está acontecendo, né? Eu quero ter uma boa experiência, quero que meu cliente tenha uma boa experiência, porque no fim do dia é quase como se fosse um produto deles, né? O que a gente chama de white label, né? Isso aí. Então, tem toda essa parte de entrosamento. Então, a definição de produto, como vai funcionar o processo, fazer essas experiências aí de venda, né? Um AB ali para poder testar qual vai converter melhor, por que vai converter melhor, se vai ter algum tipo de reclamação, sim ou não. Então, eles trabalham muito junto e também faz parte da integração. Acho que quando a gente fala de integração, também tem essas coisas, que não é só tecnologia, mas as partes juntas fazem um trabalho muito melhor. E se discute muito, né? Como as GenAIs vão acabar com uma sequência grande de empregos. E, de novo, acredito muito em vários artigos que mostram que posições mais júniores, de fato, deixam de existir. Próprio algumas universidades agora estão deixando, inclusive, já de ter design. Porque, cara, de fato, tem um nível de maturidade absurdo no que a gente está falando de AI. Mas nada para de pé se você não tiver boas pessoas para tomar aquela decisão. Então, se um arquiteto toma uma decisão errada de não entender que a gente já tem um sistema e definir que ele vai desenvolver um sistema do zero, ou não, vai ter duplicidade, como é que você fica nessa orquestração de sistemas legados, de se integrar? Se ele vai tomar uma decisão de, sei lá, se conectar por WebView, uma palavra mais técnica, e não, de fato, fazer uma integração diretamente por API, qual é o risco que ele tem ali, né, de tomar uma decisão de trazer essa solução? Então, por isso, ele precisa assumir muito de conhecer o que ele está dizendo, porque não necessariamente ter as melhores ferramentas vai traduzir que ele tenha uma boa entrega. E essas pessoas hoje vão cada vez ter mais espaço dentro das empresas, que tem esse accountability, sabe? Essa responsabilidade de trazer para si, tomar as melhores decisões, ou suportar o stakeholder ou os tomadores de decisão com o melhor caminho. Boa, inteligentíssimo, muito bom. E aí, olhando agora para os próximos 5 anos, né? Quem não se adaptar à transformação digital, qual risco corre? 5 anos é muita coisa. Próximos meses, né? Eu acho que, e aí só se eu puder começar, acho que esteja preparado para se transformar. Precisa. De soft a hard skill. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que filtrar e entender o que funciona para o nosso negócio, né? E como no meu time a gente funciona muito é compartilhando o aprendizado. Entendendo que a gente sempre é o menos inteligente da sala e quem a gente vai trazer para aprender mais. Então, recentemente a gente teve desafios de resseguro. Como é que a gente vai trazer um especialista aqui para discutir resseguro, gente? Então, assim, grandes riscos ou não, como é que a gente pode fazer? Então, eu acho que daqui para frente, você ter o que eles chamam desse mundo líquido, né? Muda todo o tempo. Principalmente, para mim, não é transformação digital, né, Nishi? É cultural. É isso aí. Eu acho que a gente começou falando um pouco disso, né, das evoluções. Eu acho que a gente... nosso mercado não é tão inovador no sentido de transformar e sair né, fazer aquela mudança radical. Ele é muito incremental. Então, quando a gente fala em transformação digital, a primeira etapa disso aí foi aquele negócio de pegar papel, tudo que é um papel, virar um formulário. Essa foi a primeira transformação digital que a gente pensou, né? Sai do fax, ou sai de uma carta e vai virar um e-mail. Essa foi a primeira transformação que a gente fez. É suficiente? Não, na verdade o que a gente fez foi adaptar o processo que a gente tinha antes para o novo por meio de uma tecnologia emergente que estava acontecendo. Vai funcionar para os próximos anos? Eu acho que ainda não. Né? A gente tem muitas outras coisas para a gente fazer que talvez vai exigir, né, o capital intelectual que o Luizão comentou. São pessoas inteligentes, capazes de secar, vamos pensar assim, cada etapa do negócio e usar a combinação de forma certa para o negócio ir, e não necessariamente só pegar ali e falar assim, isso aqui, ao invés de perguntar para ele ou mandar me manda uma cópia do RG. Para que alguém precisa de uma cópia do RG? Você vai lá no birô, pega a informação, valida, você tem informações muito melhores do que ficar fazendo a pessoa perguntar e escanear um documento para te passar. Sim. É esse tipo de coisa que a gente está falando, né? Se eu quero estar mais próximo do momento, do timing mais adequado do negócio, eu preciso cortar etapas, preciso tirar atritos, preciso fazer alguma coisa mais inteligente que devolva valor tanto para o consumidor quanto para a seguradora ao mesmo tempo.
né? Exatamente, Nishi. Então, né? Aquele negócio assim, eu sou obrigado a fazer 30 perguntas. Não necessariamente. Né? Você pode fazer isso com muito menos ou de forma diferente. Claro que aí, né, tem que fazer de novo as contas, alguma coisa em termos de custo e tudo mais. Mas eu acho que tem que ter essa cabeça agora de separar, ver o que é melhor e aquilo melhor, usar a tecnologia, o que for, para aquele negócio ir para frente. Eu acho que seguros a gente está riscando a tinta, tem muita coisa para acontecer, já tem muitos resultados colhidos. E o mercado cada vez mais traz gente para pensar, e não é de idade, é gente nova de cabeça, como vai quebrar esse status quo e muitas vezes equilibrar o que é risco dentro de uma seguradora, o que é disruptivo. E, de novo, as insurtechs, vou reforçar, elas deram um boost em tudo, experiência, tecnologia, e as seguradoras conseguiram acompanhar, muitas delas conseguiram acompanhar. Então, assim, acho que tem espaço para todo mundo e nessa transformação que a gente está vivendo, o mercado de seguros está esperando essa transformação cada vez mais, que venha de forma mais rápida, e ela tem como propulsor pessoas. Legal. E tem uma frase que aparece com frequência quando a gente fala do futuro do setor, né? O seguro do futuro será vendido ou ativado? Muito boa, muito bom. Tem tudo a ver com o que a gente está falando de contexto. Eu não acho que ele vai ser invisível, mas hoje eu não penso mais em entrar num carro de aplicativo e como é que eu vou pagar ele. Já está debitado do meu cartão. Uhum. Então, assim, é onde a gente pensa que, vamos um pouco mais para frente, né, Nish? O IoT, a internet das coisas, a gente sair da tela do celular, que já não é só coisa de ficção científica. E a gente tem esses gadgets, né? Smart Glass, a gente tem um smartwatch, e tudo está integrado e conectado e ter acionamento, né? Propriamente, alguns celulares já têm sensores de movimento de impactar e ter o acelerômetro acionado por uma grande colisão e acionar diretamente a seguradora. Uhum. Tem uma startup que hoje, não vou me lembrar o nome dela agora, mas ela trouxe a AI do digital para o físico. Então, tem vários momentos que você consegue se conectar com o próprio device. Vou dar o exemplo de fazer uma abertura de sinistro de uma garantia estendida. Então, você consegue fazer uma gravação se aquela geladeira está fazendo um barulho estranho até o abrir e fechar a porta do motor. Então, ela vai transcrevendo imagem, som e já abre automaticamente o sinistro na seguradora. Então, fazendo aquela virtual inspection. Então, isso é para onde eu vejo que tem o caminho, principalmente nessa regulação automática e utilizar o próprio consumidor segurado, o usuário, como parte dessa solução. Legal, fenomenal. Tem alguma visão aí, Nish? Bom, acho que primeiro a adoção de seguro para a gente ainda tem muito a ver com a parte cultural, né? Eu acho que se tem essa parte cultural bem determinada, eu acho que a parte depois de contratação ou de ativação, ela acontece de forma mais fácil, né? Igual o Luizão comentou, acho que a gente tem muito hoje o cuidado de ele não ser uma coisa automática e transparente a ponto da pessoa se sentir enganada. Uhum. Não é? Então você fala, mas eu nem sabia. Eu acho que isso é um problema. Total. Agora, se for consciente, faz todo sentido. Né? Você fala assim, eu quero proteção, eu não quero ter esse problema de lembrar que eu preciso ativar alguma coisa, eu preciso renovar meu seguro anualmente. Então tá lá, né? Tá acontecendo, eu sei que eu tô protegido, mas é uma coisa consciente. Então acho que vem muito dessa questão de cultura. Alguns países são muito evoluídos nesse sentido, né? Alguns tipos de coberturas até obrigatórias, você entende? Fala, mas obrigatória, acho que é ruim tudo que é obrigatório. Por outro lado, eu vejo essa consciência de que tudo que acontecer relacionado àquele tipo de seguro, ele tá coberto, ele tá tranquilo. Então não é uma condição... Nossa, mas você teve sorte, hein? Se não fosse isso, ninguém ia te pagar. Não foi sorte, foi a questão do planejamento e tudo se voltou para aquela cobertura desse evento, por exemplo, entendeu? E aí, pegando um último comentário, acho que a CNSEG ajuda muito nisso de mostrar alguns dados importantes, assim. Além de tudo que a gente falou sobre cultura, educação de seguro, mentalidade de não ser detrator e sim de precaução, para mim também tem uma questão muito importante que é renda. Vamos lá, a gente é um país ainda que tem dificuldades muito grandes. Então, assim, os atores privados junto com os atores governamentais têm um desafio enorme
Porque a gente está falando que 67% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. Então, assim, ela está pensando na sobrevivência, para depois pensar que do mesmo bolso vai sair um seguro. A venda contextual de microseguros, de afinidade, massificados ajudam muito nisso, porque é um ticket baixo, às vezes de recorrência, que pode ajudar. E óbvio, tem a outra crítica do outro lado, a gente estava tendo no evento do InsurTech, que teve um comentário, putz, mas o brasileiro hoje está gastando quase 1 bi por dia em bet, né? Mas, de novo, é mais uma questão de olhar para onde ele está no desespero, assim, porque ele quer um ganho rápido. Então, acho que seguro... Prioridade, né? Exato. Seguro está muito atrelado também na questão da renda. A gente vai conseguir evoluir mais a hora que a gente também tiver agendas que foquem também a renda para que isso vire também como um modelo de proteção e ele veja... Porque valor ele vê no seguro. Verdade. Falta espaço. Excelente, Luiz. Muito bom ponto de vista. Bom, hoje vimos que a transformação do mercado de seguro já está acontecendo. Tecnologia, inteligência artificial e inovação deixaram de ser tendências para se tornarem fatores estratégicos para gerar eficiência, melhorar a experiência do cliente e impulsionar novos modelos de negócio. O futuro será liderado por quem conseguir transformar essas oportunidades em valor real. Quero agradecer aqui ao Luiz, ao Nishimura, pela troca e pelo conhecimento compartilhado. Muito bom o bate-papo aqui. E obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Viceri Talks. Até a próxima.